Engarrafamentos, acidentes e poluição são constantes nas grandes cidades. Um convite ao uso de transportes alternativos. A importância de um sistema de mobilidade eficiente é o tema da reportagem de hoje da série sobre trânsito. O transporte é para o ser humano uma questão tão importante quanto a saúde e a educação. As pessoas precisam se deslocar para trabalhar, estudar, se cuidar, se divertir. Ninguém consegue exercer seus direitos e deveres de cidadão sem ir de um lugar a outro. E esse movimento gera riqueza, é importante para a economia dos países. Como é que as cargas, os alimentos sairiam dos lugares de produção, chegariam até os seus consumidores, como é que as exportações aconteceriam, as importações poderiam adentrar o país. Muitas vezes as pessoas não conseguem acessar a infraestrutura, o serviço de saúde e educação, porque não conseguem pagar uma passagem, ou porque não tem como chegar lá. Mesmo sendo fundamental, o transporte enfrenta problemas sérios. As grandes cidades estão parando, lotadas de carros, ônibus e motos. O trânsito não anda. Está muito complicado, muito congestionamento. E quando o trânsito anda, mata. Os acidentes se transformaram em questão de saúde pública. Matam por ano mais que a dengue. Foram mais de 40 mil brasileiros mortos só em 2011. 2/3 eram pedestres, ciclistas e motociclistas, as chamadas categorias vulneráveis. É uma selva, né? A lei do mais forte. O ônibus não respeita o carro não respeita a moto e a moto eu acho que é o mais vulnerável nessa brincadeira toda. Os acidentes são causados por uma série de fatores. Um deles é a ineficiência do transporte público, resultado de uma política que há anos tem privilegiado o transporte motorizado individual, o carro. Muito pouco, não é para atender a demanda, né? Vocês podem ver que as baias estão tudo cheias, né? As paradas de ônibus sempre lotadas, né? Então vai sempre no interesse do empresário. O empresário é a gula sempre grande em querer, né, mais, né, e oferecer um transporte de condições quase que subhumanas. Nós temos excesso de automóvel, nós temos uma política fiscal de apoio à indústria automobilística. Basta a indústria automobilística alegar que está pegando um resfriado, que é dado uma série de apoios fiscais para a indústria automobilística. A solução para conseguir um transporte eficiente passa por um planejamento estratégico que leve em conta as particularidades de cada cidade e seu potencial de crescimento. Cidades pequenas, médias e grandes pedem sistemas diferentes. Toda cidade tem um plano diretor. E esse plano diretor ele tem que ser construído pensando na cidade que eu desejo, que o gestor público deseje daqui a 30 anos, pelo menos. Então, um plano diretor ele não pode ser pequeno, ele tem que ser extenso. Em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e na maioria das capitais, as pessoas geralmente moram longe do trabalho. Elas precisam de sistemas inteligentes, que levem em consideração o meio ambiente e utilizem uma única tarifa, para um trajeto quase que desenhado individualmente. A integração entre ônibus, metrôs e vans é a receita de especialistas para um sistema de transporte público eficiente e de qualidade. O resultado? Menos engarrafamentos e acidentes de trânsito. A solução é você investir em metrô, é você investir em VLT, em monotrilho, em ciclismo, em calçadas. São coisas que facilitam o transporte das pessoas, agilizam, têm um impacto muito mais baixo na vida, na circulação das pessoas e emite uma quantidade de resíduos poluentes muito menor. Tudo isso dentro de uma visão de transporte público como bem público. Então, não é lugar de lucro. Pela nova lei de mobilidade urbana, que entrou em vigor em abril deste ano, o planejamento das cidades deve dar prioridade ao transporte coletivo e, acima de tudo, a ciclistas e pedestres. Nossa meta é que essa pessoa opte por usar o sistema de transporte coletivo e deixe seu automóvel em casa nos seus deslocamentos diários. Então acho que cabe também não só ao poder público de investir em infraestrutura, mas também as pessoas de se darem conta de que precisam realmente achar alternativas ao automóvel.
Álcool e direção, uma mistura que pode ser fatal. Amanhã você vai ver uma reportagem sobre as novas regras da Lei Seca. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e